Recording in progress. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Está vendo? Tá fazendo eco aí, tá fazendo eco. Agora eu acho que melhorou, né? Melhorou sim. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 22 de maio de 2023, né? Como já falamos, o tempo está passando rápido. E hoje nós recebemos aqui na nossa casa o nosso irmão Alcir Matos Mesquita, que fará a nossa palestra da noite, o nosso estudo, né? As nossas reflexões. E o tema do nosso estudo é desse livro, Lampadário Espírita, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema da noite de hoje será o capítulo 28, Influenciações. Esse era o nosso tema do nosso estudo da noite. Eu acredito que o nosso irmão Alcir já está aí. Alcir, se você puder ligar a sua câmera para que possamos nos ver. Eu estou levando aqui uma surra com a minha câmera. Eu estou tentando uma alternativa que eu vou usar meu celular, Ah, que aí fica mais fácil para mim. Eu queria usar o computador, mas pelo computador eu tive problemas. Está entrando aqui. está entrando? Vamos ver. Recording in progress. Está dando um retorninho aí, eu tive que tirar o som. Meu? Não, lá da câmera que você colocou em cima. Eu tirei o som, porque aí senão começa a dar. Tá legal. Tira ele. Tira ele. Porque aí, quando você começar, eu desligo o meu som, aí fica só para você. Não, pode tirar o som daí, que eu vou usar o computador. Ah, isso, ativar mudo. Estou apagando, tirando. Atirei eu mudo, botei mudo aqui em todo mundo. Tá bom? Alcir, você é trabalhador de que casa espírita? Pode ligar teu microfone aí e responder. Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Localizado em No Rio, no bairro do Riachuelo. no bairro do Riachuelo. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite para fazer o noite de hoje. Nós nos localizamos aqui em Petrópolis, no bairro do Morém. Petrópolis ficou muito famosa nos últimos anos, mas, graças a Deus, estamos todos caminhando muito bem aqui. E a nossa casa é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, nós estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite, estar conosco hoje para o nosso estudo. O nosso estudo começa agora às 18h40 e termina às 19h30. Se você precisar de mais 5 minutinhos, não tem problema não, tá bom? Mas antes de Combinado. tudo, nós vamos pedir aqui para a nossa companheira Carmen fazer a leitura do preparo e a prece de abertura. Carmen, por favor. E o preparo é desse livro aqui, Coragem, de Espíritos Diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem escolhida é a 45, e que tem como título Pensamento Espírita. E diz assim: qualquer de nós, quando não desculpe agravos recebidos, quando não se coloque no lugar do ofensor
para sentir-lhe as tentações e justificar-lhe, de algum modo, as fraquezas, quando não pronuncie sequer uma frase de tolerância para com as faltas alheias, quando se dispõe a louvar exclusivamente os amigos, sem ver as qualidades nobres dos adversários, quando retribui vergastada por vergastada ou prejuízo por prejuízo, quando conserve rancor ou ressentimento contra a pessoa de alguém, quando não encontre motivos para o exercício da benevolência e da paz, quando nada faça para desfazer incompreensões e aversões, quando critique ou injurie, qualquer de nós que adote semelhante comportamento está desconhecendo a própria natureza e tornando-se, com isso, mais profundamente suscetível à influência do mal, requisitando, em regime de urgência, o apoio da simpatia e o amparo da oração. Albino Teixeira. Então, amigos, aqui agora reunidos para essa reunião pública, só temos a agradecer mais essa oportunidade, esse momento único de muitas reflexões. Rogamos ao amparo da espiritualidade amiga, pedindo que ampare o nosso amigo, que ele possa passar para nós com tranquilidade o fruto das suas pesquisas, do seu envolvimento com a doutrina espírita. Então, só temos a agradecer estarmos aqui, pedimos à espiritualidade amiga que nos facilite a compreensão, que nos ajude nesse momento em que estamos trilhando os nossos passos para a nossa evolução. Então, abençoe essa noite de hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu amigo, a palavra está com você, que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Liga seu microfone, Alcir. Seu microfone está desligado. Ok. E agora? Está bem? Está ótimo. Estamos todos... Então, tá. Então, vocês não me ouviram nada até agora. Repetindo, então, é um prazer enorme estar com vocês, da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, né? E nós vamos fazer um estudo hoje sobre influenciações, como você já nos falou do livro Lampadário Espírita, da Joana de Ângeles. E eu preparei uma tela, vocês estão vendo minha tela aqui, que eu estou compartilhando. Estão vendo? Estamos vendo sim. Estão vendo, né? É que eu usei uma estratégia aqui. Eu estou aqui na Casa Espírita, usando o computador nosso da Casa Espírita, e não consegui usar o Zoom com a minha câmera de jeito nenhum. Então, eu estou usando o meu celular para transmitir e estou usando o computador para compartilhar a minha apresentação, né? Então, nós vamos analisar. Eu vou começar esse texto maravilhoso, quer dizer que algum texto da Joana de Ângeles é maravilhoso é redundância, né? Nós vamos começar esse texto da Joana de Ângeles pelo final. E nós vamos trabalhar fundamentalmente dois aspectos da nossa vida, né? As nossas percepções da realidade e a lei de sintonia. Eu gostaria de explorar esses dois conceitos para nós entendermos esse texto
maravilhoso. Alcir, pode abrir Oi, o teu PPT, o teu PPS? posso? Pode. Então vamos fazer. Lá embaixo tem uma tacinha, né? Clica lá na. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. 1 minuto só. Eu sou muito bom usuário de PowerPoint quando os outros me convidam, né? Mas eu mesmo sou um desastre. Espera aí, só um minutinho que eu estou levando ainda uma surra aqui. Na parte de Eu baixo. devia ter do aberto PPT. antes. Não, está aberto. Na parte de baixo, tem lá embaixo uma tacinha. E você, isso, clica nessa tacinha e ele abre. Eu sei disso. Vamos ver aqui. Vamos ver. Só um minutinho. Deixa eu ver como fazer. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar de compartilhar. Vou abrir ele aqui. Deixa eu abri-lo aqui, então, para você. Só um instante. Vamos ver. Um minutinho, por favor. Pronto. Vamos ver se agora. Está ótimo. Ela aí? Está ótimo. Agora está, não está? Então, Está ótimo. então vamos lá. Então conseguimos, né? Agora vamos. Espera aí, um minutinho. Agora, como é que eu passo o slide, Rose? Me ajuda aí. Passadinha direcional, você consegue. É só clicar na tua tela e ele vai passando no teu computador. Tá. Porque eu estou clicando, ele não está passando. Vamos ver. Agora foi. Maravilha. Agora nós estamos na mesma página. Tá. Então, vamos, após essas dificuldades todas, eu queria trabalhar sobre 2 conceitos importantes, começando pelo final do texto da Joana de Ângelo, sobre as nossas percepções da realidade e lei de sintonia. Por que eu toquei nesse assunto, né? A gente tem uma impressão que nós temos uma perfeita noção da realidade que nós estamos imersos, né? Nós consideramos que nós temos a capacidade de entender com muita clareza o meio aonde nós estamos. Mas quantas das vezes nós, por exemplo, eu que uso óculos, me vejo entrando no chuveiro sem tirar o óculos, né? Porque a gente está tão acostumado com o uso do óculos, não sei se acontece com todos, mas comigo acontece isso. Estou tão acostumado com o uso do óculos que eu entro no chuveiro sem perceber que eu continuo com óculos, usando óculos, né? Então, as coisas existem e nós não percebemos elas com clareza. Isso é bastante comum quando nós estamos conversando sobre vida espiritual, né? Nós conhecemos todos os conceitos da vida na pátria espiritual decorrentes da codificação, conhecemos profundamente a nossa realidade em torno de nós, mas no dia a dia a gente esquece um pouco, né? A nossa percepção, e em função da grande influência da matéria sobre a nossa vida, a nossa sensação é que nós estamos vivendo neste mundo isolados da realidade, né? Isolados do mundo espiritual, isolados dos espíritos. E a lei de sintonia, né, essa capacidade nossa que nós não percebemos, mas somos capazes de sintonizar com a espiritualidade permanentemente, continuamente, nós acabamos não zelando
pelo padrão vibratório no dia a dia, né? Não estou falando na hora do trabalho, na casa espírita, na hora da prece, na hora em que nós estamos reunidos para um estudo como hoje. Eu estou falando na caminhada do dia a dia, nas solicitações da vida, né? E nós vamos fazendo sintonias aleatórias e que nós não controlamos de hipótese nenhuma. Então, eu queria trabalhar esses dois aspectos do nosso comportamento, a nossa dificuldade em perceber a realidade que nos cerca e falar sobre sintonia, né? Então, no finalzinho, Joana de Ângeles nos propõe a pergunta 459, que é uma pergunta importantíssima do Livro dos Espíritos, né? Influem os espíritos em nosso pensamento e nossos atos? Pergunta Kardec, e a espiritualidade nos responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E essa é uma realidade que a gente acaba se esquecendo, né? Nós, na nossa vida diária, nos acotovelamos, né, com uma multidão de espíritos que nos cercam e caminham junto conosco, e tem uma capacidade enorme de influenciar a nossa vida e de mudar o nosso destino. E nós nem percebemos isso, né? Na verdade, nós achamos que temos um tremendo bom senso e tomamos sempre as melhores decisões, mas, como nos dizem os espíritos, eles influenciam, esses espíritos que nos cercam, muito mais do que imaginamos. Influenciam a tal ponto que eles, de ordinário, consideram que eles nos dirigem no dia a dia. E isso tem tudo a ver com a nossa sintonia, com que tipo de espíritos sintonizamos, né? E toda vez que nós estamos na nossa caminhada diária, né? E aí eu digo o dia a dia, o engarrafamento de trânsito, a fila que não anda nunca, aquele aborrecimento bancário terrível, aquele desgosto, às vezes, do trabalho. Então, é nessas horas que nós estabelecemos as sintonias mais esdrúxulas possível, né? É nesses momentos de falta de vigilância na caminhada diária que nós acabamos estabelecendo conexões espirituais indesejáveis para nós, né? Vão influir em seguida. A ver se seu som está picotando. Alcia, seu som está picotando. Do espírito, aí talvez cada atenção, né? Melhorou um pouquinho, melhorou agora. Pode falar. Está conseguindo me ouvir? Agora estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou sim, melhorou. Pode falar agora. Agora melhorou muito, né? Eu mudei a minha conexão aqui. Deixa ele começar. Bom, agora eu acho que tá melhor, né? Está sim, bem melhor. Bem melhor. Desculpa aí, eu acho que foi uma conexão infeliz que eu acabei corrigindo aqui. Então, continuando o meu raciocínio, nós somos influenciados, né, por essa sintonia que a gente acaba provocando no dia a dia pela falta de vigilância no nosso pensamento, nas nossas atitudes, às vezes um momento de nervosismo, um momento que a gente perde o controle da situação e se enerva, acabamos nos associando, e esses espíritos, conforme eu tinha lido da pergunta 459, exercem uma enorme influência sobre nós, né? E dentro desse raciocínio, né, da nossa falta de percepção da vida,
Então, na vida espírita, pergunta 237, Kardec pergunta: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? E os espíritos respondem sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual o véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livres se manifestam no espírito. Então, aquele irmão desencarnado que nos antecedeu na caminhada para a pátria espiritual, ele, independente do seu padrão vibratório, ele hoje, livre do corpo físico, ele começa a se comportar e se manifestar com muito mais liberdade e com muito mais percepções que nós que estamos mergulhados na matéria, né? Sim, né, como dizem os espíritos da pergunta de Kardec, eles possuem todas as percepções que eles tinham na Terra e outras que aí não dispunham. E nós, encarnados, né, o corpo é um véu para nós, então esses irmãos que estão em torno de nós, acotovelando conosco, eles têm uma percepção da vida como um todo muito mais dilatada do que nós temos, né? Na pergunta 240, sobre a duração do dia, da vida, do tempo, os espíritos compreendem como nós? Não, né? Daí vem que nem sempre nos compreendem quando se trata de determinar datas ou épocas. Então, nós vamos o seguinte: esses irmãos que estão desencarnados, eles têm uma capacidade de nos influenciar definitivamente. Os espíritos dizem que eles chegam a nos dirigir. Eles têm uma percepção dilatada da realidade, porque estão libertos do corpo físico e conseguem ter uma visão muito mais abrangente da vida, do todo. O tempo para eles não faz nenhum sentido, né? Não tem nenhuma preocupação. Espíritos libertos da matéria, eternos, o conceito de tempo não existe, então eles têm uma liberdade de ação diferente da nossa, porque nós estamos sempre atrelados aos nossos compromissos diários de tempo, de vida, frutos da vida material. E na pergunta de 241, Kardec completa: os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Aí a resposta é bem contundente. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Então, esses espíritos desencarnados têm uma percepção dilatada da realidade, eles conseguem perceber uma abrangência que nós não conseguimos, porque eles não têm corpo físico, eles conseguem influenciar na nossa vontade de forma definitiva, e mais, eles enxergam muito mais do que nós, né? A espiritualidade chega a comparar que ele vê bem e nós somos cegos, porque nós não enxergamos nada. Então, o que vai acontecer? Esses espíritos, Kardec pergunta 242, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? O passado, quando com eles nos ocupamos, é presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recorda qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou da memória. Então, esses irmãos que estão convivendo conosco na pátria espiritual, seguindo esse raciocínio das perguntas do Livro dos Espíritos, eles têm uma enorme influência sobre nós, eles têm uma percepção dilatada sobre a vida espiritual e sobre a vida, eles conseguem lembrar de fatos do passado que nós não acessamos com facilidade, né? Nossos arquivos de memória de vidas passadas, em regra geral, ele está bloqueado para nós não acessamos esses arquivos do perispírito com muita facilidade, eles já conseguem entender e manipular essa informação, eles investigam o passado com muito mais facilidade, então eles têm condições não só de perceber mais do que nós, como entender
quais são as nossas dificuldades de vidas passadas, quais são as nossas dificuldades que nós trazemos dessa caminhada reencarnatória, né? Então, fazendo uma síntese dessas perguntas, as diferenças entre as nossas percepções quando encarnados e como desencarnados os espíritos leem nossos pensamentos com muita facilidade, né? Eles conhecem, até por causa das nossas formas de pensamento que nós geramos, nós somos um livro aberto para eles, né? Então, eles estão navegando na espiritualidade e conseguem perceber com muita clareza aonde nos angustiamos, o que sofremos, o que pensamos, quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos deslizes. Daí a facilidade com que eles têm de nos manipular. Eles sabem exatamente o que nos motiva. Nós podemos, às vezes, não verbalizar entre nós, não estabelecer uma declaração clara do que nos interessa, do que realmente nos toca, aonde estão os nossos interesses. Ele conhece isso profundamente, porque eles conhecem as nossas motivações de vidas passadas, eles conhecem os nossos deslizes, eles conhecem os nossos pensamentos, nossos atos, eles estão ali ao nosso lado, nos influenciando para o lado que eles querem, usando essa capacidade, né? Como nos dizem os nossos amigos espirituais na pergunta 459, eles têm uma capacidade enorme de nos influenciar. E eles têm um enorme domínio das suas faculdades intelectuais. Então, os nossos irmãos desencarnados, quando querem nos trazer influências de qualquer natureza, eles usam todas essas competências por estarem libertos da matéria e nos manipulam livremente, né? Como Joana de Ângeles nos alerta durante o texto, nós vamos comentar isso hoje aqui, a obsessão é hoje um flagelo importante, né? Uma doença importante, uma doença que nos aflige a humanidade no momento atual. Nós sempre estamos preocupados com as doenças de origens bacteriológicas, mas nós estamos contaminados por uma doença mais terrível de todas, que é a obsessão. E a obsessão se faz em função dessa liberdade, né? Porque quando nós nos comportamos no dia a dia, nós não estamos sempre alertas para o fato de que estamos cercados de milhares de espíritos ao nosso lado e que esses espíritos têm essa capacidade e esse poder de interferir na nossa caminhada do dia a dia. E aí eu peguei aqui a pergunta 518 do Livro dos Espíritos. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos, por motivos particulares, atraídos para reuniões de indivíduos. Os espíritos preferem estar no meio dos que lhe assemelham. Acham-se mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. Então, através dessa lei de sintonia, dessa maneira de nos comportar, que nós definimos que espíritos vão estar nos acompanhando no dia a dia, né? Então, se nos desequilibramos com frequência na nossa caminhada do dia a dia, porque uma coisa é o nosso comportamento e a nossa vigilância quando nós estamos na casa espírita ou quando estamos estudando a doutrina espírita. E outra coisa é o nosso comportamento no dia a dia. Quando nós estamos no supermercado e alguém pisa no nosso pé, quando nós levamos uma fechada violenta no trânsito, quando nós somos, às vezes, humilhados num determinado evento, num determinado incidente da vida. Esses comportamentos que vão definir essas associações que nós estabelecemos, né? E nós estabelecemos a todo momento com esses irmãos que estão caminhando ao nosso lado relações por afinidade, né? Então, aquele espírito
nervoso, irascível, ele se associa conosco quando nós entramos num estado de raiva, de cólera, de desequilíbrio, né? Os espíritos aqui nessa pergunta 518, no final, eles alertam: segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Então, como a Joana de Ângeles nos alerta, estamos doentes, porque ao não vigiarmos os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes, nós nos tendemos a associar, né, com esses espíritos que vão insuflar as paixões grosseiras, né? Os desequilíbrios de raiva, de rancor, de inveja, de orgulho, de egoísmo, essas facetas que nós facilitamos quando nos compensamos na caminhada do dia a dia. Pegando um trechinho do Evangelho, né, Marcos 5, versículos 9 a 10, de Jesus pergunta a um obsediado: qual é o teu nome? E ele responde: o meu nome é Legião, porque somos muitos, né? E quem são esses espíritos ainda com baixo estado evolutivo que nos cercam e nos trazem algum prejuízo na caminhada no dia a dia, né? E aí a gente vai para a ordem dos espíritos, né? A 10ª classe, espíritos impuros. Quem são esses espíritos impuros? São espíritos inclinados ao mal que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Esses espíritos, né, a gente está vendo, puxa, que espíritos que sopram a perfídia, a discórdia e a desconfiança, né? Quando Kardec nos publicou pela primeira vez o Livro dos Espíritos, em 1857, nós temos que lembrar que a coisa, em termos de telecomunicações, mais sofisticada que tinha-se disponível na ocasião, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo, era o telégrafo com fio, né? Porque nem o telégrafo sem fio existia ainda. O telégrafo sem fio é posterior a Kardec. Então, a forma de comunicação mais sofisticada que se tinha na França daquela ocasião, do Livro dos Espíritos, meados do século XIX, era o telégrafo com fio. Quando vocês leem aí o Kardec classificando quem são os espíritos impuros, que dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar, eu não consigo deixar de pensar nas mídias sociais que nós vivemos hoje em dia, né? Onde grupos de ódio estabelecem para nós, para a comunidade, para a grande população, verdades absolutas, né? Estabelecem mentiras que passam por verdades e estabelecem a dor e o sofrimento. São espíritos impuros, claro, pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança, se mascaram de todas as maneiras e ligam-se aos homens fracos. Somos influenciados por falta de firmeza de propósito na caminhada doutrinária. Então, esses grupos hoje, né, nas grandes mídias sociais, exercem uma terrível influência sobre nós, retardando a evolução de forma terrível, influenciando-nos no nosso dia a dia. Nunca foi tão precisa essa descrição de Kardec, porque ele escreve isso influenciado pelo telégrafo, né? Que era tic-tac, tic-tac, era aquele sonzinho do bater lá do êmbolozinho
que você fazia ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, em que mandar uma mensagem complexa era muito difícil. Mas a espiritualidade já mirava esse fenômeno da comunicação. Kardec fala sobre a comunicação nas obras póstumas, né, que era um sinal das mudanças do tempo, e nós vemos aqui a influência desses espíritos impuros da 10ª classe, a última classe na classificação kardeciana da evolução espiritual, fazendo essa influência no dia a dia. E aí nós vamos ao nosso lar. Eu peguei um pedacinho do nosso lar, André Luiz caminhando pelo nosso lar, e André Luiz está com Lísias caminhando e fala assim: impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Então, qual é o cenário, né, que nós vamos descortinar na espiritualidade, né? Você vê essa perplexidade do André Luiz. O que eu quis ressaltar com esse trechinho do nosso lar? É que quando nós nos desencarnamos, ficamos perplexos porque o mundo espiritual tem uma concretude tão sólida quanto o mundo físico, né? Ele fala, inclusive, árvores frondosas. Olha que interessante essa descrição do André Luiz. Então, esses espíritos impuros que nós, da 10ª classe, quando se desencarnam e se veem na pátria espiritual com todas aquelas capacidades de percepção, de raciocínio, e eles só querem o mal, e eles veem essa capacidade de influenciar-nos no nosso dia a dia com muito mais facilidade do que eles fazem pelas mídias sociais. Como é que eles se sentem? Absolutamente confortáveis, né? Eu estou no meu mundo, eu estou à vontade, porque eu não estou vivo, né? Mais vivo do que nunca, mais inteligente que antes, porque eu não tenho mais o bloqueio do corpo físico, com uma percepção dilatada, com uma capacidade de influenciar essas pessoas que eu nunca tive na minha vida. Então, eu me sinto confortável. Eles também têm essa sensação de concretude, né? Esse mundo existe, é meu, eu quero ficar aqui. Então, ainda no nosso lar, pegando o exemplo de nosso lar, e é interessante a gente pegar o nosso lar, que é uma colônia espiritual de um padrão vibratório bastante elevado, né? Então, eu peguei esse trechinho do diálogo do André Luiz com Lísias para vocês verem se acontece isso no nosso lar, imagine nos outros locais do espaço, né? Ele estava falando como tudo funcionava bem no nosso lar. Ele não ouviu falar sobre abastecimento. E o Ministério da Economia? E Lísias explica para ele: antigamente, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas. Então, vou repetir aqui para a gente: queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Nós estamos falando do nosso lar, né? A governadoria teve que intervir porque aqueles chegados ao nosso lar se sentiam tão à vontade que eles queriam mesas lautas, comidas exóticas, bebidas excitantes, grandes banquetes. E eu não estou falando numa colônia mais próxima à crosta planetária, de espíritos mais trevosos.
espíritos menos adiantados. Então, qual é o cenário? Nós desencarnamos e esses irmãos desavisados percebem o seguinte: isso aqui é o paraíso para mim, porque é um espírito que está caminhando na faixa da 10ª classe, um espírito impuro, com todos os vícios e defeitos da vida material, e ele vê que a vida está linda para ele, está maravilhosa. Ele consegue estabelecer o seu reino. E aí a gente vai no livro. Rose, meu tempo está bem ainda? Hein, Rose? Alô? Tá sim, pode ir tranquilo, tem mais uns 20 minutos. Tá, então tá, muito obrigado. Então, recorrendo ainda à literatura espírita, no livro Aconteceu na Casa Espírita, tem um comentário importante que diz assim: contra um outro escolho tem que lutar as sociedades espíritas, pequenas ou grandes. E todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Então, ele está falando que temos que nos acautelar, pequenas ou grandes sociedades espíritas, reuniões espíritas como a nossa, qualquer que seja a importância que elas se revistam. Alô, vocês estão me vendo? Tá, voltou. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades, dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos, e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. E por isso, tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhe caem sob o jugo. Então, voltando à pergunta 459, né, que Joana de Ângeles finaliza a sua mensagem, os espíritos no dia a dia nos influenciam de tal maneira que os nossos irmãos espirituais julgam que eles nos dirigem. E a gente vai percebendo que não só eles têm essa capacidade de nos dirigir, como eles têm uma percepção dilatada que nós não temos. Eles têm uma percepção clara dos nossos pensamentos, dos nossos anseios, das nossas frustrações, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos escondidos, aquilo que a gente consegue socialmente mascarar, mas que, no fundo, lá no nosso coração, vem dos nossos ciclos de reencarnações, nos perturbando e nos intranquilizando. Nós somos um livro aberto para eles. E eles desencarnam, chegam no mundo espiritual, impuros, com todos esses defeitos, se divertem em nos prejudicar e veem que isso é muito mais fácil do que eles imaginavam, eles se sentem muito confortáveis. Então, continuando ainda nesse livro, Explorando Aconteceu na Casa Espírita, uma visita em estranha cidade do plano espiritual. Aí nós estamos falando de uma colônia no umbral, né? Nós primeiro falamos sobre os comportamentos no nosso lar, e vejam vocês, há um século atrás, segundo Lísias, o governador teve que proibir as extravagâncias culinárias, porque os espíritos queriam comer lautos banquetes, bebidas excitantes, isso no nosso lar, que é uma colônia de padrão evolutivo bastante alto. Em estranha cidade do plano espiritual inferior, quer dizer, uma colônia do umbral, congregavam-se espíritos obsessores com as mais perversas intenções. Reunidos em sombria praça, traçavam diretrizes de perseguição e destruição de respeitável instituição espírita. Entidades recém-desencarnadas perambulavam lunáticas pela estranha região, semi-escravizadas, por mentes maléficas que as transformavam em verdadeiros material humano de desequilíbrio. Esses infelizes permaneciam junto aos obsessores por guardarem compromissos espirituais intensos diante daqueles que se dedicavam à prática do mal. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva.
resultado dos pensamentos dos seus habitantes. Júlio César era o líder dessa colônia espiritual no umbral, né? Na condição de chefe, conclamava do centro do largo, numa praça, os obsessores que circulavam em torno do Jardim de Pedras, com as seguintes argumentações: avante, amigos, o trabalho nos espera, não podemos mais perder tempo, é necessário agirmos agora, ou então o trabalho de anos será perdido. Qual é o trabalho? O trabalho deles, e a visão que eles tinham nessa ocasião, era desequilibrar a casa espírita, né? Quanto mais casas espíritas se desarmonizam, quanto mais casas espíritas perdem o rumo do trabalho na caridade, no estudo doutrinário e na prática do bem, mais essas entidades, esses espíritos trevosos se sentem felizes. Então, é um processo que está instalado, ele existe, né? E vigiar e orar é uma atitude fundamental para que nós possamos caminhar ilesos nesse processo. E aí tem uma frase muito interessante, ainda no livro Aconteceu na Casa Espírita. Júlio César dizia para os seus comandados, né? É preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta. Atormenta porque, trabalhando no trabalho da caridade, da desobsessão, da dialogação, ela fazia com que muitos dos seus seguidores abandonassem esse caminho perverso e caminhassem no caminho da luz, né? Então, ele considerava aquela casa espírita como uma casa inimiga. Permanecemos desacreditados junto aos nossos superiores e creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-los ou desapontá-los. Todos sabemos da ira que nos perseguirá eternamente se falharmos. E aí vem uma pérola, né, da espiritualidade inferior que a gente tem que ter sempre alerta, é a forma como eles percebem e divulgam a realidade, a percepção da realidade. Todo cuidado é pouco, advertiu o organizador normal. Se não formos cautelosos, e aí eu botei em negrito, espertos e inteligentes, poderemos cair nas garras dos emissários da luz, que fazem verdadeira lavagem cerebral, propondo-nos um bem-estar falso com o objetivo de escravizarmos de novo na Terra através da reencarnação. Então, eles sabem com muita clareza que, em função do comportamento da psicosfera que eles criam, pelas mazelas que eles trazem para o perispírito, né, que é o nosso modelo organizador biológico, eles sabem que a reencarnação será muito dolorosa, muito dolorosa. Então, eles entendem que eles podem evitar indefinidamente a reencarnação. Qual é o perigo? É que um espírito luminoso o convença e lhe abra o caminho da libertação via reencarnação. Então ele diz, não, isso é punição, eles querem nos punir. Reencarnar não é necessário. Eu posso viver nessa vida que eu estou aqui e a gente vê um umbral com uma profunda tristeza e com uma profunda decepção, né? Com piedade. Mas eles que estão ali envolvidos naqueles sentimentos, eles estão se sentindo muito bem, né? Vocês veem a distorção da percepção da vida quando um espírito chega num ambiente maravilhoso, equilibrado, iluminado como o nosso lar, e quer se alimentar como se alimentava quando encarnado, e quer tomar bebidas excitantes. Por que eu puxei? Para mostrar essa dicotomia do comportamento, né? Se nós estamos livres da matéria, voltamos à pátria espiritual, não estamos mais presos a um corpo físico, nós teríamos que estar tremendamente felizes por não ter mais necessidades materiais. Não. Esses espíritos da 10ª classe, eles se satisfazem com esses anseios da materialidade. E eles vivem, nessas colônias das trevas, no umbral, eles percebem que reencarnar é uma armadilha da espiritualidade superior para nos punir. Eu vou ficar aqui a vida toda fazendo essa balbúrdia e eu não vou deixar. É como se eles fossem capazes de evitar a reencarnação
ad eterno, o que nós sabemos que é impossível. Mas essa é a perspectiva desse tipo de espírito, e que está livre, pensante, é muito inteligente, tem capacidade de monitorar nossos comportamentos, tem a capacidade de ler nossos pensamentos, de entender nossos anseios e de nos influenciar. O que nos previne desse desastre eminente? Vigilância, vigiai e orai o tempo todo, e sintonia, manter uma sintonia elevada com a espiritualidade superior em todos os momentos da nossa vida, em todos os instantes. A gente não pode estar monitorando e atento aos nossos desvarios do pensamento só quando estamos dentro da casa espírita. Nós temos que estar alerta para os nossos desequilíbrios diuturnamente, 24 horas por dia. Nós temos que estar monitorando essa usina geradora de energia que é o nosso cérebro 100%, todo um segundo, porque qualquer vacilo, qualquer desequilíbrio, qualquer sintonia, qualquer vibração inadequada vai nos levar a uma associação muito dolorosa com consequências importantes. Recomendações de Joana, né? Vamos entrar agora no fechamento da nossa mensagem. Eu acho que a gente já explorou bem para entender esse cenário que nós estamos imersos, e aí vem as recomendações de Joana, né? E ela diz, logo no iniciozinho, mesmo que estejas aquinhoado com a percepção ampliada, quer dizer, uma mediunidade soberba, maravilhosa, que possa enxergar os transeuntes espirituais já despidos da carne, no conúbio nefasto com os homens, que é nessa interação do dia a dia de influenciação, um influenciando o outro, e seria insuficiente. Então, mesmo que nós tivéssemos dotado da maior mediunidade do mundo, de vidência, de audiência, de tudo que fosse mediunidade possível, né? Assim mesmo seria insuficiente, porque eles seriam capazes de nos influenciar. Apesar disso, seria insuficiente. Diversidade de carismas, né? Como diz o Hermínio Miranda, mesmo que a gente tivesse as mais diversas competências mediúnicas, assim mesmo seria insuficiente. Então, o que é suficiente? Vigilância. Orar e vigiar o tempo todo, disciplina de pensamentos, padrões vibratórios elevados, pensamento ao alto. Nós temos que... Porque a sintonia depende de nós. Então, se nós adequadamente mantemos o nosso padrão vibratório em patamares altíssimos, os espíritos que irão se associar conosco são os espíritos de luz. Diz a Joana, né? A obsessão generalizada é clima psíquico a agraçar entre as criaturas humanas da atualidade, né? E essa é uma advertência fundamental. Eu diria que hoje a maior doença da humanidade, o maior mal que nos aflige e que nos faz sofrer profundamente é a obsessão. E a obsessão, e Joana trata com beleza, né, influenciação, esse artigo, ela nos pega na esquina, naquele momento de desaviso, né? É naquele desequilíbrio emocional que nós temos quando alguém nos ofende no trânsito, por exemplo, e a gente perde o descompasso e o controle. Nessa hora, abrimos as portas para as influências mais tenebrosas que a gente pode imaginar. E aí é um comentário que ela faz que eu gostaria de dividir com vocês, né? Girando na roda incessante dos fracassos que se acumulam sobre os outros fracassos que vimos ressarcir. Olha que coisa fantástica, né? Que precisão da Joana. Nós, nas nossas falhas reencarnatórias, né? Nós temos essa oportunidade maravilhosa de reencarnar nesse planeta de provas e expiações para ressarcir desvios de comportamento de vidas passadas.
e reencarnamos com compromissos importantes de mudança de rumo, de correção de caráter, de moral, de atitude. E a roda vai girando nos fracassos que acumulam sobre os outros fracassos. Quer dizer, a gente vem reencarnar para corrigir fracassos de vidas passadas, vidas pretéritas, que deixamos para trás, né? Ofensas ao nosso semelhante, agressões àqueles entes amados, e fracassamos novamente, acumulamos novas dívidas, vamos acumulando débitos, né? A nossa contabilidade vai ficando tremendamente negativa. A gente tem que estar alerta permanentemente, porque ao reencarnarmos essa oportunidade maravilhosa, é para nós aproveitarmos ela da melhor maneira possível, né? Sermos completistas, cumprirmos o planejamento reencarnatório que fizemos e ressarcirmos erros e fracassos do passado, mas não acumularmos novos erros, novos fracassos, novos deslizes. E aí tem a última recomendação, né, para a gente encerrar a nossa caminhada juntos aqui, da Joana, que é uma recomendação que eu chamo de áurea, é chave na nossa caminhada. Faze exame diário das tuas ações à luz do Evangelho. Essa recomendação é primorosa porque, como eu comecei trabalhando lá no início do nosso estudo de hoje, a percepção, nós temos uma percepção aguçada de todos esses conceitos e tal, no dia a dia, quando estamos na casa espírita, quando estamos mergulhados no estudo doutrinário, quando estamos fazendo uma reflexão sobre a nossa caminhada evolutiva como espíritos imortais a caminho da luz. Mas, quando nós mergulhamos nas agruras da matéria no dia a dia, né, nos conflitos, nos atritos naturais da vida em sociedade, seja no lar, seja no condomínio, seja no trabalho, seja na casa espírita, nós vamos, às vezes, perdendo a percepção dessa enorme realidade que nos cerca e somos levados a comportamentos absolutamente inadequados, né? A comportamentos e atitudes que não coadunam com a doutrina. E a gente tem que estar sempre alerta que ser espírita é exemplificar, né? Então, eu sempre comento que nós somos espíritas e temos que ser espíritas 24 horas por dia, né? Acordar espíritas e dormir espíritas, levar fechada no trânsito espírita, pisarem no nosso calo, a gente continuar espírita, porque num momento de deslize, de desequilíbrio emocional, de raiva, de ódio, de rancor, de egoísmo, de inveja, é que nós mergulhamos nesse mundo das influenciações tenebrosas dos nossos irmãos sofredores. Então, esse exame diário, né? Exame constante, essa análise detalhada, minuciosa, meticulosa de cada comportamento, de cada atitude nossa diária, ao fim do dia, antes da prece noturna, antes de podermos nos desprender do corpo físico e voltar ao mundo espiritual, até para que possamos fazer isso, né? Porque senão a gente se desprende do corpo físico e mergulha nas agruras do dia a dia da matéria e se envolve com a espiritualidade inferior. Então, até para estarmos preparados para alçar voos maiores e nos encontrarmos com aqueles espíritos que são nossos mentores, nossos orientadores espirituais, precisamos fazer uma análise detalhada, minuciosa, coerente de cada atitude, de cada ato, de cada pensamento, de cada sentimento, detalhadamente, para que a gente se mantenha firme o tempo todo à luz da doutrina espírita, né? Ser espírita 24 horas por dia é mandatório para nós. É mandatório para todos aqueles, né? Porque a doutrina nos dá essa capacidade de perceber a vida espiritual com muita clareza, saber qual é o nosso destino,
o que nos espera, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, mas a nossa percepção do dia a dia, a gente acaba esquecendo e faz como eu comentei, entra no chuveiro de óculos. Quantos nós espíritas não entramos no chuveiro de óculos? Ou seja, nos comportamos como se não conhecêssemos nada da codificação, como não se conhecêssemos nada dessa imensa literatura espírita, dessa exemplificação maravilhosa que os nossos mentores trouxeram a nós através da mediunidade. Muito obrigado, meus irmãos. Muito boa noite e sigam em paz. Bem, meu amigo, agora você pode parar de partilhar. Vai lá em cima, clica no parar de partilhar. Perfeito, vou lá, vamos fazer isso agora. Vamos lá, parar de partilhar. Deixa eu parar aqui agora. Eu te falei que eu era um aprendiz, né? Tá ótimo. Eu não menti. Tá ótimo. Olha, meu amigo, foi muito bom mesmo o teu estudo. Essa história de entrar no chuveiro com óculos realmente nos chamou muita atenção, porque precisamos estar mais atentos, né? Ao orar, vigiar e orar, e Jesus nos alertou. Então, eu só tenho a agradecer a você, realmente, o estudo de hoje foi um alerta do início ao fim. Joana de Ângeles é primorosa nesse processo educativo. Que todos. Né, eu vou até enviar o PDF desse livro, Lampadário Espírita, para todos vocês, meus irmãos. Por favor. Para que todos nós possamos reler o capítulo 28 de Joana, Influência. Maravilhoso. É primoroso. Realmente, ninguém pode deixar de fazer uma leitura desse capítulo. Leiam, não uma só vez, mas várias vezes, porque é um remédio necessário para todos nós. Tá bom? Então, meu amigo Alcir, muito obrigada. Espero podermos contar novamente com a sua presença. Com certeza, com certeza. Na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Todos nós, com certeza, gostamos muito. E leve o nosso abraço à Casa de Abel. Inclusive, no início, quando eu fui falar com você a primeira vez, eu já te chamei de Abel. Foi. Eu até brinquei com você. Ainda vou ter que comer muito feijão. Você de Abel, né? Então, leve o nosso abraço à Casa de Abel e saiba que a Casa de Francisco está em festa esta noite. Muito obrigado, muito obrigado. Te abençoe. Então, tá, obrigado. Boa noite a vocês. Se falar mais alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Não, eu vou correr, porque eu estou aqui na nossa casa, daqui a pouquinho começa o nosso trabalho aqui, e por acaso o palestrante hoje aqui é o Birajara. O Bira está aqui acabando de chegar. Bom, o nosso abraço para o Bira, nosso querido. Dou sim. Está acabando de chegar aqui. Aí eu estou aqui na nossa sala, aqui vocês estão vendo a nossa sala que é o nosso estúdio aqui, nós transmitimos ao vivo, quem quiser assistir, o Bira agora, ele vai estar na TV Abel. Vocês entram, o nosso site é CEASA, né? Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, ceasa.org.br. E lá dentro você tem a TV Abel. Você clica na TV Abel, você vai assistir ao vivo ele falando. Ele vai fazer online, né? Online agora, ao vivo. Você só consegue ouvi-lo no site do CEASA, ceasa.org.br. Então, meu amigo, fique à vontade que eu vou encerrando aqui, tá bom? Você me perdoa, você me autoriza a sair? Fique à vontade, nós estamos trabalhando para Jesus. Então, tá legal. Muito obrigada. Você, muito obrigado. Boa noite para todos. Foi um prazer estar com vocês. Boa continuidade de trabalho. Bem, meu tchau. Tchau. Fica com Deus. Eu quero conversar com vocês aqui, relembrando a todos, que agora, no mês de junho,
nós vamos realizar o nosso segundo painel espírita, e o tema são as drogas lícitas e ilícitas, né? No dia 5 de junho, segunda-feira, nós receberemos aqui online o nosso amigo William Lira, que vai falar sobre as drogas e as consequências de seu uso para a saúde. No dia 12 de junho, teremos o nosso amigo Alcide Geraldo, que vai falar como o uso das drogas afeta o perispírito e sua ação sobre o espírito. No dia 19 de junho, o nosso irmão Guilherme Azeredo vai conversar conosco sobre dependência de drogas como forma de inadaptação social. E encerrando o nosso painel, no dia 26, o nosso irmão Robson Valentim vai conversar conosco sobre o cenário das drogas e o seu impacto na sociedade. Então, eu vou pedir a todos vocês que divulguem esses temas. Eu mandei até o cartazinho já para vocês, 2 cartazinhos rosa, divulguem. Esse tema sobre as drogas é um tema muito importante e nós temos que divulgar, porque realmente é um alerta da espiritualidade, não é? Então, agradecido, eu espero que todos vocês tenham gostado da palestra, eu adorei. Vou mandar o livrinho da Lapadário Espírito para vocês, vamos reler esse capítulo 28 da Joana, é maravilhoso, maravilhoso. Capítulo 28 do livro Lapadário Espírito. Vou mandar para vocês. Então, vamos encerrar a nossa reunião da noite de hoje, e eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Então, aqui, com nossos corações gratos, muito gratos ao nosso Pai Celestial por mais essa reflexão na noite de hoje, e que esse estudo nos trouxe muita certeza daquilo que nós devemos procurar da forma que nós devemos procurar encaminhar os nossos pensamentos, buscando sempre ao alto Senhor, buscando a Ti, a nosso Mestre Jesus, e a todos esses nossos irmãos que nos orientam, nos auxiliam, e que possamos perceber cada vez mais as nossas dificuldades, procurando assim ultrapassá-las passo a passo, mas sempre ligados a Ti, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estudos. Muito obrigado, querido Francisco de Assis, por mais essa oportunidade de reflexão, de congraçamento com os nossos irmãos e de aproveitamento das nossas horas. Obrigado, Pai amado. Continue conosco, que possamos ter uma noite em que os nossos pensamentos procurem o mais alto para continuarmos a contribuir de alguma forma com o nosso Mestre Jesus, com os nossos irmãos ainda necessitados de amparo. Esteja conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, e gratos sempre, Senhor, por seu amor, por sua misericórdia. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu quero deixar um abraço a todos. Quarta-feira estaremos de volta com o estudo evangélico, as obras de Emmanuel. Quinta-feira, com diversidade de carismas, que o nosso companheiro até citou, né? E continuamos estudando. E ficamos tão felizes quando percebemos como os nossos estudos estão bem adequados, né? Tudo de hoje teve tudo a ver com o Livro dos Espíritos, com Ivone, Devassando Invisível, Ivone Amaral Pereira, né? Então a gente fica, aí a gente percebe que a gente está no caminho certo. Foi batidinho ali, né? Eu vejo, o tema foi maravilhoso. Eu só fico feliz, eu fiquei aqui sorrindo. Quando ele comentava, eu dizia, meu Deus,
tudo certinho. A palestra foi o fechamento dos estudos que fizemos hoje. Vê que beleza. Então, ó, um beijo no coração de todos, meu irmão. E muito obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor Boa noite. nos abençoe. Tchau, gente. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Muito obrigado. Até mais. a todos. Até quarta. Boa noite. Mais uma vez, eu estou pedindo Boa noite. divulguem o nosso painel das drogas, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Tchau, 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 tchau. Tchau. Todos. Tchau.